Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Bom, então vamos começar mais um encontro da disciplina de Algoritmo e Laboratório de Programação 1. Antes de iniciar a aula, queria perguntar, vocês estão conseguindo fazer a segunda lista? Com a explicação do último encontro, vocês conseguiram desenvolver um pouco os exercícios? A explicação ajudou bastante, professor. Tá bem Tá. de boa por enquanto. Tá. Assim que a gente terminar esse conteúdo do terceiro módulo, aí a gente começa a resolver os exercícios da segunda lista. E depois a terceira lista. Bom, vamos lá. Até agora, o que a gente aprendeu na disciplina é considerado, né, conhecimento básico de programação em C. Então, terminando, né, a segunda lista de exercícios, e se vocês tiveram facilidade, vocês podem considerar que vocês já têm um nível básico de programação, de conhecimento em programação em C. O que significa isso? Significa que vocês conseguem criar pequenos programas em C que usam a memória volátil do computador, no caso a memória RAM, para armazenar dados, e vocês conseguem fazer operações com esses dados e tomadas de decisões com eles. Tá? E também codificar alguns algoritmos um pouco mais complexos. Então, a gente viu até o momento, né, o que são constantes, o que são variáveis, quais são os operadores que existem na linguagem, né, tanto de operadores matemáticos, quanto operadores relacionais, quanto operadores lógicos. A gente viu também um operador ternário, que pode ser usado para tomada de decisão, né, que através de uma expressão booleana, né, uma expressão que resulta em verdadeiro e falso, né, a gente pode retornar um ou outro valor, né, trabalhar com um ou outro valor. A gente viu duas formas de fazer desvios no fluxo de execução do código, uma através do if-else, né, que é o se não, outra através do switch case, que é como se fosse um encadeamento de ifs e elses, e os laços de repetição, né, que são desvios para linhas anteriores. Tá? Então, a gente volta algumas linhas e repete a um trecho do código. Os laços, eles são três, né? O laço for, o laço while e o laço do while. Todos são basicamente, praticamente equivalentes, a gente pode criar, usar um, né, da mesma forma que usaria outro. Né? Porém, né, foram criadas essas três opções de laço porque alguns são mais especializados para algumas situações que outros, o que facilita a programação, a legibilidade do código e o desempenho também melhora um pouquinho. Bom, agora, tudo isso, então, pessoal, é conhecimento básico, né? É o mínimo suficiente para que vocês possam, né, iniciar, então, no universo da programação, começar a fazer os primeiros programas mais simples. O primeiro grande conteúdo de nível intermediário é aprender a manipular funções. O que são funções? O conceito de funções, ele vem da matemática, tá? O pessoal que criou esse conceito de função, eles se basearam nas funções matemáticas. Então, o que é uma função matemática? Se a gente for pensar, quando a gente escreve lá f de x igual a 2x, por exemplo, né, f de x é uma função. A gente passa um valor para x e a função nos retorna
um valor para aquele x. Por exemplo, f de 2 vai ser igual a 4. Então, toda função matemática possui duas coisas. Aliás, inicialmente vamos observar duas coisas. Mas a gente já pode generalizar as três. Então, são três coisas. A gente passa uma entrada, ela nos retorna, né, uma saída, que é o valor da função, e ela tem um processamento. Então, uma função matemática, ela é algo similar a uma unidade de processamento, né? A gente, né, f de x igual a 2x. Então, conforme a entrada, conforme o valor de x, a função vai processar uma operação matemática e vai me retornar uma saída, ou seja, o valor de f de 2, f de x, né, para qualquer x. Tá? Então, esse mesmo conceito foi utilizado pelos computólogos para criar funções em programas. E como o próprio nome diz, uma função executa, né, um processamento, executa uma função, uma funcionalidade. Faz algo, pronto. Né? Assim, talvez faz algo. A função, ela faz algo. Então, agora, quando vocês forem pensar para modelar uma solução computacional, vocês vão ter que pensar em pequenas tarefas que serão divididas em funções. Uma função para fazer a entrada de dados, uma função para fazer a saída, uma função para fazer o processamento. Tá? A gente divide o código em funções. Na computação, isso aí tem um nome, que é programação modular. Tá? Modular. Quando a gente, ou programação estruturada, tá? É quando a gente separa o código em pequenos módulos funcionais e cada módulo vai fazer a sua tarefa, a sua parte. Né? A gente cria uma estrutura para o código, tá? E o objeto central dessa estrutura são as funções, são ações. A gente pensa, para a gente criar um programa agora, além de fazer aquele modelinho, entrada, saída e processamento, agora para a gente modelar mais facilmente, a gente vai pensar assim, o que o meu programa tem que fazer? Que ações ele vai executar? Né? Que funcionalidades ele terá? Cada funcionalidade é uma função. Vamos pensar num exemplo mais prático, né? E num nível mais alto de abstração. Digamos que a gente está fazendo um programa para controle, né, de um mercado. Então, por exemplo, inserir produto no estoque, cadastrar produto no estoque, cada né, elemento desses é uma função. Né? Eu vou criar uma função que vai fazer o cadastro de um novo elemento no estoque. Né? Uma função para executar uma venda, para iniciar uma venda. Tá? A gente vai pensar em ações. Quando a gente vai fazer o levantamento de requisitos, ou seja, quando a gente vai conversar com o cliente para saber o que o software precisa ter, a gente vai anotar quais serão as ações que esse software vai executar. Ele precisa que eu faça cadastro de clientes, ele precisa que eu emita a nota fiscal. Então, tudo isso, né, todas essas ações serão transformadas, grande parte delas, claro, tem um processo de engenharia de software, isso aí é a disciplina de engenharia de software que trata desse processo de levantamento de requisitos de desenvolvimento de software. Mas, basicamente, a maioria das ações que o software precisa executar se transformarão em funções. Tá? Então, aprender funções, a gente vai aprender funções ao nível da linguagem C. É claro que hoje, com orientação a objetos
e outros paradigmas de programação que não a modular e a estruturada, né, existem usos mais rebuscados, né, existe uma complexidade maior. Mas nós, né, uma disciplina né, básica de entrada, né, de início de curso, basta que a gente, né, que vocês entendam o que é uma função e como que a gente cria funções, né, a partir de um problema, a partir de um requisito, né, como é que eu crio uma função, como é que eu sei o que é uma boa função, né, que ação eu transformo em função, tá? E a gente vai tentar ver alguns exemplos de funções, né, e vai fazer alguns exercícios, tá? E também volto a insistir, é interessante que vocês assistam os vídeos, porque nos vídeos, principalmente aqueles mais longos, eu explico detalhadamente código a código. Como o tempo é um pouco mais curto nesse PLS, então eu vou fazer uma explicação sobre funções um pouco mais, né, um pouco mais rápida, vou pular alguns códigos. Então seria interessante que vocês assistissem. Caso precisem, os códigos estão disponíveis no repositório, tá? E tem bastante vídeo gravado para vocês olharem. A partir dessa aula, já é possível vocês tentarem fazer alguns exercícios da terceira lista, tá? Vamos lá, então. Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo, por enquanto. Beleza, então vamos prosseguir. Então, uma função, pessoal, ela é uma reunião, um agrupamento de um conjunto de instruções, né, que foram criadas, desenhadas ou colocadas, né, escritas, né, para cumprir uma tarefa particular. Tá? E esse trecho de código que a gente agrupou, a gente dá um nome para ele, para que a gente possa referenciar, chamar. As funções, elas dividem grandes tarefas de computação em tarefas menores. Tem um ditado muito importante que é interessante vocês lembrarem quando vocês estiverem pensando e criando software e pensando em funções. Dividir para conquistar. Faz um software que coloque os números em ordem. Bom, que subtarefas eu preciso criar, né, para fazer a ordenação? Eu preciso inserir os valores, enfim. A gente faz um processo de divisão e conquista, dividir para conquistar conceitualmente. A gente divide uma macro tarefa, né, uma grande tarefa, em subtarefas. Ou seja, é como se fosse um objetivo geral e os objetivos específicos, né? A gente tem um objetivo macro, né? Tem uma tarefa macro. Eu quero que vocês façam um programa que converta graus Celsius para Fahrenheit, por exemplo. Tá, mas que subtarefas eu preciso executar, né? Eu preciso fazer para realizar essa tarefa macro? Então, saber dividir a tarefa macro em subtarefas é essencial para criar funções. Então, né, a gente, de certa forma, está aplicando, né, o famoso dividir para conquistar. A gente divide uma tarefa grande em pequenas tarefas e que a execução de todas elas, né, proporcionam, né, a execução da tarefa grande. E cada pequena tarefa, cada subtarefa é uma função. Uma das razões principais para escrever função é que isso permite que outros programadores usem seu código. Um exemplo bem simples, scanf e printf. Scanf e printf são funções. Uma faz a impressão e a outra faz a leitura. E foi criada por um programador e disponibilizada junto à biblioteca padrão, a biblioteca standard da linguagem.
Tá? A biblioteca que eleva ao quadrado, que faz raiz quadrada, né? São funções que foram criadas por um programador e foram disponibilizadas para todo mundo usar na biblioteca padrão. Então, assim, criar funções permite a reutilização de código. Você cria uma função que manipula o banco de dados para inserir produtos em cadastro para um software. Nos próximos sistemas que você desenvolver, que forem da mesma natureza, você vai usar a mesma função. Você vai reaproveitar o código. Você não vai criar tudo do zero, a não ser que seja uma aplicação que seja completamente diferente. Mas se for no mesmo ambiente, é a mesma. Você pode usar a mesma. Né? Um código não é igual a uma poesia, né? Ele não é exclusivo. Se eu crio um código para um programa, se um cliente me encomenda um programa, e eu crio o programa para ele, eu vou compilar, eu vou passar o software para ele, vou sempre prestar manutenção no software, mas eu posso usar trechos do código, né, para desenvolver outros sistemas. Eu posso criar minhas próprias bibliotecas de funções, meu próprio framework para desenvolver aplicativos. Né? Muitos programadores fazem isso. Muitas grandes bibliotecas foram criadas hoje, né, que existem hoje, vieram desse tipo de esforço. Né, de programadores que criaram essas próprias bibliotecas especializadas para aquilo que eles estavam fazendo, e acabou que ficou algo bom, né, prático, e que outros programadores passaram a utilizar também. O código de uma função pode ser executado várias vezes. Né? A gente chama a função printf várias vezes no código. Usar a função reduz o tamanho do programa. Imagina se a gente tivesse que criar uma função de impressão na tela. Toda vez que a gente quisesse imprimir, se não tivesse a printf, tivesse que colocar todo o código que faz a impressão do caractere na tela. Tá? Sobre chamar funções. Chamar uma função pode ser comparado à contratação de uma pessoa para execução de um trabalho. Algumas vezes, isso é uma analogia interessante, algumas vezes a interação com essa pessoa é bem simples. Outras vezes, esse tipo de interação para contratação é um pouco mais complexo. Esse é o meio pelo qual solicitamos que o programa desvie o controle e passe a executar as instruções da função. E que, ao término desta, volte o controle para a posição seguinte a qual, né, foi chamada a função. Quando a gente chama printf e ele executa printf, o código continua executando na linha logo após printf. Então, vamos ver esse primeiro código de exemplo. Ó. Pessoal, vamos lá. O que esse código fonte aqui está fazendo? Primeiro, né, a gente tem a função principal, a função main, e olha lá. Primeiro, a gente cria uma variável chamada n, aí a gente printa na tela, ó, chama a função printf, digite um número, e aí faz o scanf desse número inteiro na variável n. Aí, logo depois a gente imprime, ó,
o quadrado desse número é % de n vezes n. Bom, esse programa está fazendo o quê? Ele está elevando o número n ao quadrado. Certo? Então, o que ele faz aqui? Faz a entrada de um número inteiro e printa a saída como sendo o quadrado desse número. Vamos ver se funciona. Compilou. Compilou. Ah, tem que... Compilou e executou. Então, olha aí. Digite um número. 2. 2 ao quadrado é 4. Tá. Até aí tudo bem. Mas e se eu quisesse elevar ele ao cubo? Enfim, se eu quisesse elevar ele à enésima potência, a gente pode pegar esse trecho e criar uma função. Como é que a gente cria essa função? Olha só, a gente coloca o valor de retorno dessa função, ou seja, que tipo de dado ele vai retornar, cria um nome para identificar essa função e quais são os valores e os tipos dos dados desses valores que vão entrar na função. Nesse caso, a gente vai criar uma função que vai ser chamada da seguinte forma: ó. Potência. Ela até apareceu ali, ó. Número 3. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Estou passando o número n e eu estou dizendo que eu quero que ele eleve a terceira potência. E aí eu quero criar uma função que seja genérica. Se eu passo aqui, ó, quinta potência, quarta potência, não importa, que ele execute a potência correta. Então a gente precisa passar dois valores: o número e a potência, a base e o expoente. Tá? A gente pode até chamar aqui, ó, de base e expoente. Como é que a gente eleva um número a uma potência? A gente multiplica ele por ele mesmo, expoente vezes. Então a gente pode fazer assim, ó. A gente faz um laço e repete expoente vezes um cálculo. Que cálculo é esse? A base vezes ela própria. E a gente armazena na base. Então, dessa forma, a gente consegue criar uma função que eleva, né, qualquer número a qualquer potência inteira, qualquer número inteiro a qualquer potência inteira. Vamos lá, ó. Vamos testar se esse algoritmo está certo. Digite um número. Bom, 2 ao cubo é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Opa, deu 256, tem alguma coisa errada. Ele executou mais vezes. O expoente é 3.
Deixa eu só ver, peraí, mas se o expoente for 0, aí a gente vai ter que pegar algumas condições. Bom, se o expoente for igual a 0, todo número elevado a 0, né, é igual a 1. Beleza. Se o expoente for igual a 1, então a gente retorne a base, né? Caso contrário, aí a gente vai fazer o cálculo. Então, cria a variável contador aí, inicia aí com 2, 2 menor que 3, então base vai ter 2, vai ser igual a 2 vezes... Ah, tá aqui o erro. Tá aqui o erro, não, isso aqui não dá certo. A potência, vamos criar assim, ó. Agora vai dar certo. Beleza. Agora vai dar certo. Então a gente considerou o primeiro caso, quando o expoente igual a 0. Segundo caso, quando o expoente igual a 1. E terceiro caso, para expoentes maiores que 1, né? 2, 3 e assim por diante. Então a gente vai fazer o laço, só que o laço ele já inicia então com i valendo 2, porque, né, o primeiro expoente aqui desse if é o 2. Por quê? Porque na primeira iteração que ele executar, ele já vai executar ao quadrado. Porque a gente criou uma variável potência que recebeu o valor da base, e a partir da primeira iteração, em potência, vai ter a base vezes a base. Ou seja, se aqui tiver 2, então 2, aqui vai ter 2 vezes 2, 4. Então, se tiver elevado ao quadrado, ele vai executar uma única iteração e vai sair, vai retornar 4. Se esse expoente tiver o valor 3, ele vai executar mais uma iteração. Então, vai ter aqui, ó, 4 vezes 2, vai armazenar 8, vai executar a terceira operação, vai ter 8 em potência, ele vai retornar 8. Se for 4, né, 8 vezes 2, 16, e assim por diante. Então, a gente criou uma função especialista que calcula a potência de números inteiros, considerando potência 0 e potência 1. Poderíamos criar para considerar potências negativas? Essa função não está considerando potência negativa, né? Se a gente entrar com um valor de expoente negativo, ela vai falhar. Então, a gente precisaria fazer um if, né? Se o valor do expoente for menor que 0, como é que a gente executa uma potência negativa? Né? Potências negativas são frações. Tá? Então, notem que quando a gente cria uma função, a gente tem que meio que prever todas as entradas possíveis e todos os processamentos conforme as entradas. E depois, quando a gente for usar essa função, a gente não precisa se preocupar com o que está entrando, ou se eu preciso tratar esse dado. Ela mesmo, dentro dela, ela trata tudo. Então, essa função aqui, da forma como a gente criou, ela não está pronta para lidar com números negativos, para expoente.
Já para a base não tem problema, né? Pode ser uma base negativa. Tá? Vocês entendem que a gente precisa dominar, ó, a gente precisa conhecer como é que é o procedimento de potenciação para poder criar o código. Saber de todas as regras, de todas as delimitações da operação potência, de suas características, né? Para que a gente possa, das suas condições, para que a gente possa codificar isso de forma coerente. Então, se a gente quiser agora colocar aqui o código para expoente negativo, né? A gente pode colocar ainda aqui, ó, else. Vou botar aqui ainda, ó, if menor que 0, né? Criar o trecho de código aqui e botar else. Tá? E aqui dentro a gente coloca o código que vai tratar da potência negativa. Né? Vamos testar aqui, ó. Compilou, testou. Então, vai elevar a terceira potência. Né? 2. Vai ser 8. Tá? Tá certo. A potência negativa ela é o inverso, né? Quando a gente tem uma potência negativa, na verdade a gente está fazendo um inverso, né? 2 elevado a menos P vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a P. Então, 2 na menos 2 é igual a 1 sobre 2 na 2, que é igual a 1 sobre 4. E assim por diante. Então, a gente precisa codificar isso. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente faz esse tratamento? Da mesma forma, a gente vai fazer um laço. Vou até copiar o código aqui, ó. A gente também vai perguntar, ó. Se o expoente for igual a menos 1, a gente vai retornar 1 dividido pela base. Tá? Só que agora, como a gente tem divisões, né, tem frações, a potência passa a ser um número de ponto flutuante, ou então um inteiro arredondado. E aí a gente precisa mudar o valor de retorno aqui para um número de ponto flutuante, para float, se a gente quiser manter, né, casas após a vírgula. Por exemplo, 2 elevado a menos 2 vai dar 0,25, se eu não me engano. Então, a função já não funcionaria, né, adequadamente. O valor de retorno agora precisa ser um float. Então, vamos mudar aqui, ó, float. O que muda isso? Lembra que fala lá que criar funções é como fazer um contrato de trabalho? Agora tem que mudar aqui onde a gente está usando, né, para %F. Tem que mudar aqui para float. E colocar o casting aqui. A linguagem C, pessoal, ela é cheia de detalhezinho. Tá? Esse aqui é só um exemplo. Ele é um exemplo um pouquinho mais complicadinho. Eu escolhi já de propósito. Tá? Os próximos códigos são mais simples. Então, a gente faz um casting aqui para float. Então, atualizamos para float, tem que atualizar tudo para float.
Bom, a questão agora é como é que a gente faz a potência negativa. Então, a gente vai elevar o número na potência da mesma forma que a gente fez aqui embaixo. A diferença é que agora a gente vai fazer isso aqui, 1.0 dividido pela potência. Mas então eu posso simplificar. Né? Eu posso simplificar. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar esse trecho de código dentro do else e aqui dentro especializar os ifs só para o valor de retorno. Agora ele vai fazer o cálculo da potência, independente de ser positivo ou negativo, e aí se for, né, um número negativo, ele faz um retorno, ele faz o inverso. Caso contrário, não é o inverso. Vamos ver se funciona? Opa! Ó, a função deu um conflito de nome. A variável e a função têm o mesmo nome. São do mesmo tipo. Float. Deu. Eu já excluí potência.
problema aqui é que as funções precisam ser declaradas antes de ser... Se a gente vai ver no decorrer da aula. Bom, então a função aqui, pessoal... Tá? Mas que coisa... Vamos lá, compilou, executou. Então, digite um número. Vamos botar lá 4. Aliás, né, 3. Né, deu 27. Então, agora vamos na potência menos 2. Potência negativa. Então, compilou, executou. Digite um número. 3. 0,33. Tá? Então, ele executou a fração. Certo? Então, pessoal, quando a gente for criar uma estratégia computacional, resolver um problema, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, todas as entradas possíveis. Quando a gente cria uma função, ela tem que ser íntegra nela mesma. Tá? Entendeu? A gente não pode adivinhar que quem vai usar a função vai usar ela da forma como a gente criou. É claro, a gente tem que documentar, né, e ensinar, né, dizer como a função deve ser usada. Se a gente quer saber como usa printf, a função de potência ou de raiz quadrada, a gente vai lá na documentação da biblioteca, né, tem o site C++, e lá tem toda a descrição de como que a gente usa, exemplos de uso, tá? Mas a função printf é íntegra nela mesma, a gente passa os dados e ela faz, sem a gente se preocupar em como que ela faz, né? Ou ter que preparar os dados para ela. Nas limitações, a gente passa, né? Conforme a gente passa um dado para ela, ela imprime. Alguma dúvida, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Bom, então vamos para o primeiro programa, né, que a gente vai estudar. Esse programa aqui, ele vai mostrar o exemplo de uma função chamada Celsius. Essa função Celsius, ela converte uma temperatura que está em graus Fahrenheit para graus Celsius. E aí, pessoal, vamos lá. Aqui, ó, nesse primeiro, na linha 6, está o protótipo da função. Toda vez que a gente vai criar uma função, é por causa do seguinte: a gente está chamando Celsius aqui na linha 14. O compilador também faz uma compilação top-down. Se ele chegar aqui na linha 14 e procurar pela função Celsius e não tiver ocorrido, né, antes da linha 14, ele vai dar erro, vai dizer que não achou. Então a gente tem que botar o protótipo aqui, ó, que é para informar o compilador que a função Celsius existe, que ela precisa de um float e que ela retorna um float. E aí aqui embaixo a gente pode colocar a definição da função. Então, ó, essas são palavras técnicas que a área usa. Protótipo de função e definição da função. Na definição da função é que vai estar o corpo da função. É ali que vai estar tudo que a função faz propriamente dita. Tá? Então, protótipo de função, corpo de função. O que é a função que faz a conversão? A gente já né, na lista de exercício já foi pedido para fazer um cálculo desse. Então, agora esse cálculo foi colocado em uma função. Então, a gente nomeou essa função como Celsius. Ela entra com um valor em float e retorna um valor em float. Esse valor que entra em float, ele é uma temperatura em Fahrenheit. Então, a gente pega esse valor em Fahrenheit, faz um cálculo com ele, para calcular a temperatura em Celsius, né, e retorna, então, esse valor atualizado, né, essa variável de graus em Celsius. Como é que o programa usa isso? Ó? A função principal,
A gente cria duas variáveis, né, uma para graus Celsius e uma Fahrenheit, chama, né, faz a entrada de dados, pede uma temperatura em Fahrenheit. Então a gente já delimita, ó, a função de conversão de temperatura, ela é de Fahrenheit para Celsius. Então eu preciso que você informe uma temperatura em Fahrenheit. Fazendo a entrada de dados, a gente chama a função. E aí a gente pode pegar o valor de retorno dessa função e armazenar numa variável. E aí a gente faz a saída desse dado, ó, imprime na tela, né, essa variável que recebeu o retorno da função. E aí, pessoal, tem umas coisas importantes sobre funções que a gente pode observar nesse código. As variáveis que são criadas dentro da função, elas possuem escopo de função. Ou seja, elas são válidas apenas dentro da função. E elas têm um espaço de endereçamento único, ou seja, essa função, essa variável FAHR de Fahrenheit, ela tem um endereço de memória. A variável f tem outro endereço de memória. Essa variável c possui um endereço de memória. Essa variável c de dentro da função possui outro endereço de memória. Então, quando a gente chama a função, é feita uma cópia do valor, né, do que está em f para FAHR. Então, a informação que está em f, ela é preservada. Ela não, se a gente, por exemplo, quisesse alterar, a gente não consegue. Qualquer alteração que a gente faça aqui em FAHR não altera f. Tá? A função ela é íntegra nela mesma. Para que a gente altere, a gente precisa passar o endereço da onde a variável está armazenada, e através do endereço eu vou lá na memória RAM, lá no endereço e altero. Por isso que a função scanf precisa do endereço do f. Porque a gente passa o endereço da onde o f está armazenado, para que a função scanf pegue o valor do teclado e vá lá, né, no local na memória RAM onde está o dado e altere. Tá? E aí a gente consegue alterar o conteúdo de f. Nesse caso, o conteúdo de f não é alterado, não consegue, a função Celsius não consegue alterar o conteúdo de f. Tá? É feita uma cópia da variável. Então, vamos testar esse código. Ó. Compilou, executou. Então, se a gente passa um código aqui, ó, 25.4, opa, 25.4, né, dá menos 3,67 graus Fahrenheit, graus Celsius. Tá? Mesmos conceitos, eu vou pulando. Essa aqui, pessoal, eu vou só mostrar, porque mostra a aplicação do operador ternário. É um exemplo da escrita de uma função ABS, que calcula o módulo, né, o valor absoluto de um número. O que é o valor absoluto de um número? O valor absoluto de um número é o seu módulo, é o seu valor positivo. Ou seja, o valor absoluto de 2 é 2. O valor absoluto de menos 2 é 2. Tá? O valor absoluto de um número é o seu módulo, é o seu valor positivo. Então, a função ABS, tá? Ela recebe um inteiro e retorna um inteiro. Então, a gente vai passar um valor, ela vai analisar se esse valor é um número maior que 0. Caso seja um número maior que 0, então o módulo, o valor absoluto é o próprio número. Caso não seja, então a gente precisa inverter o sinal. Significa que o número é um número negativo,
E o seu módulo, o seu valor absoluto, é o inverso, é o número com sinal invertido. Então, a gente faz, né, o menos n, retorna menos n. Então, olha só, a gente vai testar e vai passar para ele, ó, ABS de 0, de menos 3 e de menos x, para x sendo 10. Então, ele vai ter que imprimir 0, 3 e 10. Vamos ver. Ó, compilou, executou, e o código mostrou, ó, 0, 3 e 10. Então, a função absolute aqui, que calcula o valor absoluto, funcionou. A gente pode colocar o corpo da função junto com o protótipo. Já colocar o protótipo e a definição tudo em cima. Só que tem um problema aí, pessoal. É uma boa prática de programação separar daquela forma como eu fiz os outros programas. Colocar os protótipos, cada um em sua linha, uma linha apenas, e lá embaixo, na mesma ordem, criar as funções. Por quê? Porque quando o programador abre o código, de cara ele já vê as funções que tem, ou seja, todas as funcionalidades que foram programadas. Se ele quiser ver como uma delas foi feita, ele vai lá no final olhar. Tá? Isso é uma boa prática de programação que garante uma boa organização do código. Tá? Isso é importante. Esse programa aqui é interessante porque ele usa um encadeamento de funções. Isso aqui para vocês entenderem como é que a gente encadeia funções. Olha só, esse programa ele calcula a soma do quadrado de dois números. Vale a pena comentar esse código aqui um pouquinho. Então, como é que ele faz isso? A gente tem, então, ó, 4 funções. Então, de cara, a gente já viu, ó, que ele tem aqui, ó, soma square, root, então soma raiz, um square root, né, para calcular a raiz quadrada, uma para fazer soma e uma para fazer potência. E olha só, soma square root, né, soma raiz quadrada, recebe 2 pontos flutuantes e retorna um ponto flutuante. Raiz quadrada recebe um número de ponto flutuante e retorna um número de ponto flutuante. A função soma recebe 2 números de ponto flutuante, retorna o número de ponto flutuante. A função potência recebe o número de ponto flutuante, que é a base, um inteiro, que é a potência, e retorna o número de ponto flutuante. E aí a gente, para testar esse encadeamento, a gente faz o seguinte, ó. Solicita a digitação de 2 números e imprime a soma da raiz quadrada dos dois e a terceira potência dos dois, né? É o primeiro número elevado ao cubo. Então, como é que a gente faz essa função que soma as raízes quadradas? A gente pode fazer assim, ó. A função que soma as raízes quadradas recebe 2 números, o número m e o número n. E aí ela vai retornar a soma da raiz quadrada, ó, do square de m e square de n. Como é que é a função square root? Aliás, não é raiz quadrada, é do quadrado, né? É do quadrado. Bom, como é que é a função que eleva ao quadrado? A função que eleva ao quadrado recebe um único número e retorna ele multiplicado por ele mesmo.
Ou seja, aqui ele vai... Então, se eu faço assim, ó, soma square A e B, então A vai ser copiado em M, B vai ser copiado em N. Aqui, ó, o M vai ser copiado em Z. Olha só, para o mesmo valor foi criado 3 espaços de memória. Notem que também criar funções, quando a gente vai fazer programas muito complexos, a gente tem que olhar para isso, porque a gente pode usar muita memória. Imagina que a gente está criando uma operação, né, uma função para rodar num servidor, que vai ter 10 milhões de acessos, 10 bilhões de acessos. Imagina que seja uma função do Facebook, que todo usuário, quando entra, acessa. Então, né, eu posso criar, fazer isso com uma variável, usar 3, né? É o triplo de memória que o servidor vai ter, que tem instalado para poder rodar o aplicativo. Entendeu? Então, é complicado. Criar software para grandes, né, grandes softwares tem que fazer uma análise. Às vezes você pensa, pô, mas é só uma variável. Né? Aqui, só de chamar a função, ele está fazendo, né, triplicando, né, está copiando em outros 2 lugares a mesma variável. Tá? Então, aqui, ó, N vai ser copiado em Z e vai ser retornado, né, N vezes N, né, Z vezes Z. E a função soma? Bom, a função soma vai retornar, vai receber 2 valores e retornar a soma deles. Então, o valor de retorno aqui vai ser copiado em M e o valor de retorno aqui vai ser copiado em N. E a função soma vai retornar M mais N. E esse valor de retorno, né, que vai ser impresso aqui. O mesmo para a função da potência. Né? Também é uma funçãozinha de potência, que aqui nem considera potência negativa, né, 0, enfim. Tá? É uma função bem mais simples, bem mais limitada. Então, vamos testar. Ó. Compilou, rodou, digite 2 números. Então, 3 e 4. Opa, 3... 4. Ó, a soma dos quadrados é 25 e a potência, né, ao cubo 3 ao cubo é 27. Alguma dúvida, pessoal? Um outro programa que a gente vai ver aqui, pessoal, é um programa que eu preciso explicar um pouquinho mais aqui para vocês. Bom, vocês já ouviram falar da Torre de Hanoi? A Torre de Hanoi é um problema muito bacana da computação, que ele... vai só até o programa 9, tem um erro nesse PDF. Bom saber. Então, vou colocar aqui. Que ele exemplifica uma área da computação que vocês vão ver melhor em algoritmo 2, mas eu já faço essa pequena, eu adianto um pouquinho, mostrando só esse exemplo, que é para vocês já terem uma ideia. Mas se eu crio funções, e eu posso chamar funções em funções e encadear essas chamadas da forma que eu precisar, né, igual fizemos ali a soma quadrada e tal, eu posso chamar a própria função dentro dela mesma.
É um pouco esquisito. Recursão é o nome desse recurso. E ele confunde muitos programadores. Mas existem problemas que têm soluções computacionais triviais graças a esse recurso de recursão. A Torre de Hanoi é um deles. Então, a Torre de Hanoi, vamos ver se aqui vai... Aí, ó. A Torre de Hanoi é um problema que consiste em mover torres de discos, tá? De uma pilha de origem para uma pilha de destino usando uma pilha temporária, desde que nunca nenhum disco maior fique sobre um disco menor. E aí, ao fazer vários movimentos, deduz-se um algoritmo. Tá? E esse algoritmo é recursivo. Em sala de aula, eu levo uma maquetezinha de madeira da Torre de Hanoi, como dá bem mais tempo, e a gente executa com 1 disco, 2 discos, 3 discos e 4 discos. Quando a gente executa com 4 discos, a gente já é capaz de deduzir quais são os passos que se repetem e como é que é o algoritmo recursivo. Tá? Mas aqui no online é um pouco mais difícil. Mas basicamente, o algoritmo é o seguinte. Uai, não tá com a explicação do algoritmo aqui. Uma vez tinha. Mas basicamente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma torre de Hanoi, uma função. Então, a ideia é transferir os discos da origem para o destino usando a temporária. E aí, essa transferência nada mais é do que a gente pegar o disco da origem. Vamos esperar ela terminar. A gente vai pegar o disco da origem e vai mandar para a temporária usando essa aqui de... Aí depois... a gente vai mandar... primeiro a gente manda os discos da origem para a temporária e depois a gente manda o disco da temporária para o destino. Tá? Manda o disco da origem para a temporária, da temporária é da origem para o destino e da temporária para o destino. Tá? Então a gente manda da origem para a temporária, da origem para o destino e da temporária para o destino. Pá, cá. Pronto. Aí a gente moveu 2 peças. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para outra peça, só que já tem uma torre aqui. Então, a gente precisa mover o disco daqui para cá, usando essa como temporária, e depois mover daqui para cá, só que aqui já tem 2, então a gente precisa mover de volta. E aí o algoritmo é bem simples. O código é bem simples. Tá aqui, Se a torre tiver um único pino, a gente vai mover, então, da origem para o destino. Caso não tenha, a gente vai mover da origem para o destino usando a temporária como temporária, os n-1 discos, Todos os discos menos o primeiro. Tá?
voltando à explicação. A função vai ser criada da seguinte forma, acho que vai ser melhor explicar assim. A gente vai mover, vai dizer quantos discos tem, de qual é a origem, temporária e destino. Então, olha só, a gente vai criou uma torre de 4 discos, vai mover esses 4 discos da origem, tá, para destino, usando a temporária como temporária. Beleza. Aí a gente chama lá. Então, se n for igual a 1, a gente move direto da origem para o destino. Tá? Agora, se o disco não for igual a 1, então a gente vai pegar e vai chamar a função que move para os n-1 discos, ou seja, para todos os outros menos para o primeiro. E vai mover, então, da origem para o destino, usando o temporário como temporário. E aí vai mover, então, o enésimo disco da origem para o destino e depois vai mover os n-1 discos que está em temporário para a origem, usando o destino como temporário, que é pegar o que está lá e mandar de volta. Tá? Que é para poder continuar fazendo o processo. E notem que cada vez que eu chamo mover aqui e aqui, eu vou chamar mover de novo, e chamar mover de novo, e chamar mover de novo. Então, por exemplo, aqui mover é 4. Então, eu vou chamar mover para 3 e mover para 3. Então, eu chamei 2 vezes mover para 3. Para cada uma dessas vezes que eu chamei mover para 3, eu vou chamar 2 vezes mover para 2. Então, já são 4 chamadas de mover para 2. Para cada uma dessas chamadas de mover para 2, eu vou chamar 2 vezes mover para 1. Então, são 8 chamadas de mover para 1. Mover para 1, eu consigo executar o movimento. E aí eu vou retornando. Né? Eu vou finalizando a função e executando, né, as chamadas. Pessoal, não é simples deduzir esse algoritmo. Não é nada simples. Se você pegar o joguinho da Torre de Hanoi e jogar ele algumas vezes, fazendo o número mínimo de movimentos, sempre executar ele corretamente, você consegue descobrir essa relação. Então fica como um bom exercício, na verdade é um excelente exercício, vocês pegarem isso. Tá? Pegarem uma torre de Hanoi, uma maquetezinha, e tenta com um disco. Como é que você faz? Ah, agora eu vou fazer com 2 discos. Agora com 3. Agora com 4 discos. Sempre executando o número mínimo de operações. Aqui na própria Wikipedia, fala aqui, ó, com 4 discos são 15 movimentos. Tá? Então, tentem executar e vocês vão achar essa relação. Não é difícil de achar essa relação. E isso é muito importante, pessoal, esse tipo de exercício. Há muito tempo, um aluno de ciência da computação, isso foi quando eu comecei a dar aula para uma das primeiras turmas. Fui dar aula de programação em C, e o aluno me perguntou assim, professor, mas como é que eu faço para ser bom em programação? Aí eu falei para ele assim, cara, faz exercício de lógica. Compra um sudoku, compra aqueles jogos dos 7 erros, aquelas, né, passatempo, revista passatempo, tem uns de lógica associativa, de associar situações e encontrar soluções. Brinca com essas coisas, cara. Porque assim, não tem como eu te ensinar lógica diretamente, a não ser que eu te ensine lógica formal. Agora, se você treinar, né, então você vai ser bom em programação. Se vocês fizerem esse exercício de pegar a Torre de Hanoi e tentar localizar os padrões que dão origem ao algoritmo, vocês vão desenvolver o pensamento computacional. Tá? Ter um sudoku, né, brincar com isso, com aquelas revistas passatempo que tem testes de lógica, de encadeamento de situações, tem uns bem massa, bem legal. Aquilo lá ajuda a desenvolver o pensamento computacional, ou seja, a forma de raciocínio que vocês vão ter que empregar na hora que vocês vão se deparar com um problema e tiver que transformar esse problema em um código. Tá? Então, fica esse exercício para vocês, pessoal. Pegarem e tentarem executar uma torre de Hanoi. Tem vários simuladores. Deixa eu ver se eu acho aqui uma torre de Hanoi online.
Ah, tem Torre de Hanoi na Play Store do Google, tá? Aqui parece que tem um no Sol Matemática, ó. Vamos fazer aqui, ó. Ah, o mínimo é 3. Então vamos lá. Se ele tem dito, ó, a gente passa o primeiro para cá. Aí passa o segundo para cá. Aí passa o primeiro para cá. Beleza. A gente passou, né, os dois. Agora tem que passar esse. Então a gente passa esse para cá. Passa esse para cá, esse para cá, esse para cá. Que é aquela, né, de voltar para a origem. Agora a gente pode passar essa para cá. Ó, agora de novo, ó. Essa para cá está repetindo o primeiro movimento. Não, mas eu não fiz em movimentos mínimos. Espera aí, tem alguma coisa errada. Ah, é aqui, ó. Isso. Então vamos lá, ó. Eu vou botar ele aqui no cantinho e vamos olhar o código, ó. Reiniciar. Então, ó, o n é igual a 1? Não, a gente tem 3. Então vamos mover os n menos 2 da origem para o destino, usando a temporária como temporária. A gente não consegue mover os dois, então tem que mover o 1. Então, né, quando a gente vai mover, a gente vai ver, é igual a 1, não. Então, mover para menos 1. Então, beleza. Então, da origem para o destino. Isso aqui não está dando certo. Ah, agora vai dar certo. Tá? Então, ó, então são 3. Então, a gente vai, chamou aqui, ó, N3. Então, N é igual a 1, não. Então, a gente vem para cá, ó, mover N menos 2. Entra de novo na função. N é 2, N é 1, não. Então, vem para cá. N menos 1. 2 menos 1, 1. N igual a 1. Então, origem para destino. Beleza, origem para destino. Aí chega aqui, aí ele volta. Aí ele volta nessa linha aqui, né, do 1. N é igual a 2, né, porque a gente voltou. Então, a gente vai mover da origem para temporária. Origem para destino. Eu fiz errado. Então, a gente vai mover de origem para temporária. Ah, aqui, ó. Eu não cuidei isso. Tem que começar de novo. Mas, basicamente, é porque aqui, ó, né, eu estou trocando, ó, temp dest. Então, de origem para temporária. Isso. Então, vamos lá. Eu tenho 3. Então, para n igual a 2, eu vou mover origem para a temporária. Para n igual a 1, eu vou mover da origem para o destino, que é a temporária. Tá? É complicadinho de localizar. Mas, basicamente, a gente vai mandar, então, o primeiro, né? Vamos botar 4 aqui, ó. Né? Então, vamos lá, ó. Para cá, aí esse aqui, aí volta. Então, esse aqui para cá, aí manda esse aqui para cá, ó. Origem para, né? Aí manda esse aqui para cá. Agora mandamos 3. Agora a gente vai mandar esse aqui, ó.
Acho que eu errei. É difícil. Com 4 movimentos, acertar em 15 movimentos. Ó, em 5 movimentos mandamos a primeira. Agora vamos mandar a segunda. Treze. Agora vamos mandar a terceira. Já errei. Vamos lá, não vamos desistir não. Nossa, mas eu estava acertando isso aqui tão fácil. Ah, aqui, ó. Pronto. É esse o algoritmo. Vamos reiniciar. Então vamos lá. É aqui. Faz primeiro, manda ele do segundo para cá. Aí manda para cá. Aí manda a torre. A torre de 2 para cá. E agora manda a torre de 2 para cá. Exatamente. Da mesma forma como está aqui. Manda primeiro, né, a torre para o meio para depois mandar a torre para o final. Então, pessoal, executem várias vezes e tentem achar um padrão que leva, tá, à construção desse algoritmo. Pessoal, perguntar para vocês, conseguiram entender essa parte? Foi muito rápido? Sobre funções recursivas, sobre a torre de Hanoi, sobre o que são funções, como chama a função dentro de função e tal.
Querem perguntar alguma coisa? O que eu tinha preparado para a aula de hoje era até esse código aí, até a Torre de Hanoi. Bom, se vocês não têm dúvida, pessoal, então a terceira lista já está lá. Vocês já podem olhar os exercícios, ver o que está pedindo para fazer em função. Tá? Na próxima aula a gente vai continuar vendo um pouco de funções, que é sexta-feira. Na próxima terça-feira a gente vai ver um pouco sobre matrizes e vetores. E talvez vá até a próxima sexta. Então vamos lá, ó. Dia 27, então, a gente vai continuar vendo funções. Talvez a gente já entre em matriz e vetor. Dia 30 e dia 3, ainda a gente vai ver matrizes e vetores e aí encerra o conteúdo. A partir do dia 7, então a gente vai começar a resolver a lista 2 e a lista 3. Exercício a exercício. Talvez lá no dia 7 a gente reúna para que eu explique os exercícios da lista 3, da mesma forma como eu fiz para a lista 2, e depois a gente começa a fazer as resoluções. Tá? Mas o procedimento vai ser basicamente o mesmo para a lista 1. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês não têm mais dúvida, assistam os vídeos, deem uma olhada no material em PDF. Tá? Tentem entender o algoritmo de Hanoi. Tá? Façam esse exercício, que vai ser muito proveitoso para que vocês entendam como é que funciona. Vamos executar aqui o algoritmo da Torre de Hanoi. Pode falar, Edilson. Pode falar, Edilson. A gente podia ter usado aqui, ó, mas aqui tem a sequência dos 15 movimentos, ó. A gente pode usar o resultado do código, ó, para fazer, o código vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, foi 16? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, foi, da solução ótima. Tá? Então, aí vocês podem usar o código para saber qual é o número de movimentos ótimo, né? Quais são os movimentos ótimos para cada quantidade de disco. Nesse caso, 4. Se eu mudar aqui para 3, para 2, para 1, ele vai executar certinho, tá? Basta mudar o número aqui. Tá? Então, sobre a Torre de Hanoi, era isso que eu tinha para comentar. Pergunta do Edilson, sobre as datas de rematrícula. Boa, João Vitor, fez em 15 movimento, perfeito. A Unemat, ela trabalha com um sistema de matrícula que possui mais de um período, agora com o SIGA-A. Antigamente, na época que eu era aluno, se não me engano, tinha um período lá que a gente ia na Secretaria Acadêmica matricular, né, mas era tudo no papel ainda, não tinha nem SAGU, nem sistema tinha, até a chamada era caderno de chamada, né, era outra época, caramba, hein? Mas, enfim, o sistema acadêmico trabalha agora, o SIGA-A foi configurado da seguinte forma: abre-se 2 períodos de solicitação de matrícula, o primeiro e o segundo período. Por que chama solicitação de matrícula? Porque o aluno vai solicitar matrícula na turma.
não necessariamente essa solicitação vai ser aceita. O coordenador do curso ao qual o aluno está vinculado vai verificar essa matrícula e vai validar ou não. Por que isso? Porque pode acontecer de ter, por exemplo, turmas que excedam o limite máximo de alunos, aí tem que abrir 2 turmas, ou enfim. E aí, então, é feito esses períodos de solicitação de matrícula. Após o período de solicitação de matrícula, a PROEG valida essas matrículas e efetiva essas matrículas. Quando os 2 períodos de matrícula se esgotam, significa que todos os alunos que tinham intenção de se matricular já o fizeram. E as vagas que sobram ficam abertas, ou seja, há o que a Unemat chama de período de matrícula extraordinária. E nesse período, geralmente um período maior, que é coincidente com as aulas já iniciaram, geralmente, você pode se matricular diretamente em uma turma. Então, nesse terceiro período, na matrícula extraordinária, você faz a matrícula no sistema e você já sai matriculado. Deixa eu abrir aqui a unemat.br. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo com vocês. Opa. Então, a gente vem aqui, ó. Legislação, resoluções, CONEP, CONEP ou Consune? Consune. Aqui, ó. Resolução 062 de 2022 tem um novo calendário acadêmico. Aliás, o calendário acadêmico de 2023. Então, aqui, né, tem alguns artigos sobre, né, o ano letivo. E aí vem, né, algumas informações, né, como é que é os exames finais, enfim. É interessante vocês olharem esses documentos, pessoal. Tá? Ó, por exemplo, aqui fala, ó, turma com número inferior a 5 discente serão canceladas, tá? Após o processo segundo período de matrícula. Então, deixa eu ver aqui. Então, olha só, informações importantes. Ó. Em fevereiro, né, do dia 6 ao dia 10, é o primeiro período para solicitação de matrícula. Então, nesse período, é o ideal que você se matricule nas turmas que vocês têm interesse. Aí, do dia 11 ao dia 14, a PROEG vai processar. Então, no dia 15, vocês vão saber se a matrícula deu certo. Geralmente, todas as matrículas são efetivadas. Só em casos mais excepcionais de superlotação, enfim, é que essas matrículas podem não ocorrer, e aí você
terá que talvez escolher outra turma, né, para o lugar, né, de alguma das turmas que não foram efetivadas, caso isso aconteça. Então, do dia 15 ao dia 22, né, abre o segundo período para solicitação de matrícula, que é para você, né, para aqueles que não tiveram as solicitações atendidas, né, por alguma razão, poderem solicitar novamente, ou aqueles que perderam o primeiro período, né, que não se matricularam no primeiro período, poderem se matricular. As aulas vão iniciar dia 27, tá? E a partir do dia 27, você pode fazer a matrícula extraordinária, que é se matricular direto, tá? E essa matrícula extraordinária, às vezes ela também ocorre pelo seguinte: às vezes um aluno começa, né, faz 1 ou 2 dias de aula e fala, mas eu não quero fazer essa disciplina agora, vai lá e pede o cancelamento de matrícula, ele pode se matricular em outra no mesmo horário. Tá? Então são 3 períodos de matrícula, 2 de solicitação e 1, né, de matrícula extraordinária, onde o pedido já é acatado na hora, você já sai, faz o pedido e já automaticamente, instantaneamente está matriculado. Tá? Até porque ele é coincidente com o período das aulas, então você faz a matrícula, já pode assistir a aula. Né? Aqui, como as solicitações de matrícula são anteriores ao início das aulas, então, né, até as aulas começar, tanto o primeiro quanto o segundo período de matrícula já foi efetivado pela PROEG. Eu não sei se essa dúvida era exatamente essa, Edilson. Mas a Unemat agora trabalha dessa forma. Todo semestre letivo tem 3 períodos de matrícula. 2 períodos iniciais, que são anteriores ao início da aula, que é o período de solicitação de matrícula em uma turma, e um terceiro período, que é o período de matrícula extraordinária, que é coincidente com o período, com as aulas, em que o aluno já se matricula diretamente, tá? Aqui no calendário acadêmico tem mais informações, tem informações para a secretaria acadêmica, né, para professor, enfim. Mas tem, por exemplo, ó, algumas coisas interessantes, como, por exemplo, encerramento do período letivo vai ser dia 8 de julho. Então, a partir de 8 de julho não tem mais aulas. Do dia 3 ao dia 8, os professores têm que fechar as notas no SIGA-A, fazer a consolidação final. Então, até do dia 3 ao dia 8, o professor tem que encerrar as notas. Não pode entregar as notas depois. O recesso, então, para vocês acadêmicos, é do dia 8 de julho até o dia 7 de agosto. Então, no dia 7 de agosto começam as aulas, tá, do segundo semestre. E os períodos de matrícula, ó, 27 a 18, matrícula extraordinária, né? Segundo período de matrícula e primeiro período de matrícula, cadê? Tá? Para o semestre, para 2023/2. E as férias lá em dezembro, né, o último dia de aula, vai ser dia 16 de dezembro. Tá? Então, todo o calendário do ano já foi definido pela Unemat. Tá? Pode ser que tenha alguma alteração, mas é muito difícil ter. Tá? É só se tiver alguma força maior. Senão, essas datas serão as datas que serão seguidas. Tá? Já estão sendo seguidas, aliás. Não. As aulas para o segundo, as turmas que serão abertas no segundo semestre, elas vão ser informadas pela coordenação de curso em maio, quer ver? Aqui, ó, do dia 15 ao dia 23 de maio, que o coordenador de curso vai informar o sistema quais turmas são abertas. Por exemplo, as turmas de 2023/1, eu informei em novembro. Então, a gente só definiu que turmas ofereceria agora em 2023 em novembro. Tá? Então, em maio é que eu vou informar o sistema quais turmas vão ser ofertadas em agosto. Tá?
Meio que, no caso, em computação, eu tenho um planejamento até 2026. Tá? Eu já fiz as tabelas, já previ segundo os PPCs e o cronograma Rondonópolis-Alto Araguaia, que as turmas são, os semestres são intercalados e tal. Então, eu já fiz essa previsão até 2026. Tá? Alguns professores a gente também já alocou e tal nessa previsão. Mas é uma previsão, né? Dificilmente muda, mas geralmente depois que eu lanço, aí que eu crio as tabelas e compartilho com os alunos. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, no futuro pode ser que aconteça mais período como esse? Então, para o curso de Ciência da Computação, se não houver mais vestibular, agora, nas férias de junho, julho, ali no recesso, que vai ser... que dia que eu falei mesmo? Do dia 7 até o dia 7 de agosto, né? Cadê? Aqui, ó, do dia 8 de julho a 7 de agosto, vai ter um PLS, período letivo suplementar. Não caberão 6 turmas, mas provavelmente caberão 3, e essas 3 a gente vai oferecer. Eu fiz um planejamento também até 2026 de todas as férias, tanto de inverno quanto de verão, reofertar turma, né? Olha o termo, reofertar. Por quê? Porque a gente ofertou 5 entradas em Rondonópolis. E a prefeitura não há previsão de renovação para uma 6ª entrada. Se não houver uma 6ª entrada agora no meio do ano, então os alunos precisam, né, das reofertas. Nós precisamos reofertar as turmas. Para aquele aluno porque as turmas não serão mais ofertadas de forma regular. Então inicia-se a reoferta. Essa turma que vocês estão fazendo de algoritmo 1, ela é uma turma de reoferta. Né? Eu já estou adiantando as reofertas para que, caso não tenha renovação do convênio e não abra novas turmas em Rondonópolis, né, os alunos não prejudiquem o andamento do curso. Né? Porque a reoferta do primeiro semestre ela precisaria ocorrer agora. Caso tenha vestibular, aí vai depender do coordenador de curso da época se ele vai querer convidar professores para ministrar essas aulas ou não. Até porque essas disciplinas, pelo menos para o nosso curso, elas são completamente de graça, né? A gente está trabalhando nas férias e não está recebendo por isso, também isso não conta, né, como hora para a gente. O nosso curso ele é um pouco diferente de um curso fora de sede ou de um curso que tem previsão orçamentária para pagar reoferta ou para pagar, né, por esse tipo de aula nas férias. Por exemplo, o curso de Direito, né, ele tem previsão de contratar professor para esse tipo de aula. No nosso curso, não. Então, os professores efetivos têm que pegar essas disciplinas como carga horária adicional nas férias. Né? Então, às vezes... Né, vai depender muito do coordenador da época se ele vai conseguir fazer, né, esse convencimento dos professores de pegar essas turmas. Felizmente, para o primeiro semestre deu certo. Eu consegui alocar professor em 6 disciplinas. A gente está reofertando 6 disciplinas, então está tudo certo. Né? Para o próximo semestre, aí a gente vai ver ali em maio como é que vai ser. Mas o plano é que a gente, né, se não tiver renovação do convênio, é que até 2026 a gente reoferte todas as disciplinas do curso, né, nessa modalidade online. Pelo menos esse é o planejamento, né? Beleza, pessoal? Beleza. É isso aí, então. Mais alguma dúvida? Professor, eu sou da Campos de Barra do Bugres, né? Aí, tipo, o polo aí é Rondonópolis ou Alto Araguaia? Como? Eu sou do campus aqui de Barra do Bugres, né? Que, Certo. se por acaso eu quisesse mudar meu curso aí, seria de ir para Rondonópolis ou para Alto Araguaia? Aí depende, porque você quer mudar o curso, mas Não, tô falando, o se nosso por curso acaso ele é mudasse de presencial, né? cidade, se fosse para ir para a Se você, região, né?
para poder aproveitar Sim. com a mesma imagem. Né? Entendi. É uma decisão, eu diria assim, bastante pessoal, até por causa das estruturas, né, que cada cidade pode oferecer. Eu recomendaria Alto Araguaia. Por quê? Porque aqui é a sede do nosso curso, e aqui a gente tem uma infraestrutura de laboratório e de projetos que a gente não tem em Rondonópolis. Porque o convênio que foi estabelecido, ele prevê verba apenas para a aplicação das aulas. Então, eu posso, né, pagar diária para um professor, a gente não, né, para um professor se deslocar de Alto Araguaia para ir para Rondonópolis ministrar suas aulas. É isso que o convênio prevê, né? Agora, eu não tenho, não há nenhum mecanismo no convênio né, para ter pesquisa e extensão universitária lá em Rondonópolis, além do que é exigido no currículo. Então, eu não tenho como deslocar um professor daqui, né, pagar diária para ele ir para Rondonópolis, né, executar projeto de extensão e projeto de pesquisa. Não foi feita essa previsão orçamentária. Se eu fizer isso, se eu pagar, depois vai faltar dinheiro para algum professor ir dar aula, né? Porque o cronograma orçamentário foi todo, né, feito, né, para as aulas, para o ensino, né? Então, assim, e a infraestrutura que a gente montou em Rondonópolis é para o ensino. Então, a pesquisa e a extensão universitária, a infraestrutura laboratorial, né, para pesquisa e para extensão está aqui em Alto Araguaia, né, que é o laboratório de eletrônica, laboratório de hardware, laboratório de redes, o centro de pesquisa está aqui, né? Em Rondonópolis, a gente usa uma escola que foi cedida pela SEDUC para a gente está lá emprestado até, a gente está tendo que sair de lá agora até o início das aulas, porque o termo de cedência encerrou. Enfim, tem várias problemáticas envolvidas aí que estão sendo resolvidas, né, que ainda não tiveram uma definição bem concreta. Então, assim, se você tivesse uma liberdade total de escolha, eu aconselharia Alto Araguaia. Agora, Rondonópolis é uma cidade melhor no sentido de que você consegue um estágio muito mais fácil lá do que aqui. Eu recebo propostas de estágio em Rondonópolis seguido tem alguém que manda mensagem: professor, o senhor conhece, eu sou, né, dono de uma empresa de TI aqui, ou, né, trabalho numa fazenda bem grande aqui, preciso de alguém, sabe? Em Alto Araguaia, desde que eu sou coordenador de curso, já vai para 2 anos, até hoje eu só recebi uma mensagem de uma única empresa pedindo estagiário. E de Rondonópolis é direto, seguido, tem gente precisando. Não tem aluno suficiente, né, para demanda de estágio. Né? Às vezes a gente fica sem fornecer aluno para quem, né, a gente divulga e mesmo assim os alunos, estágio remunerado, inclusive. É por causa disso aí mesmo que eu estou pensando aí, por causa aqui na Barra do Brooks também está no jeito. O estágio é bem difícil, né? Acaba não, Rondonópolis é fácil para conseguir estágio, é muito fácil. Aqui na Barra tá tendo alguns que já tá mais na frente conversando, né? Tá tendo que estagiar na própria faculdade para poder cumprir o horário, porque na cidade em si é bem difícil. Sim. Por isso que eu tô pensando em ir por causa mais na parte de estágio, né? Que eu já, quando na pandemia, não sei se o senhor pegou, teve um webinar aí da região. Eu participei, aí chamou, né? Pessoas da área que já trabalham, donos. Eu, tipo, nas conversas que teve com eles, achei bem interessante essa proposta. Aí se torna mais amplo, né? Sim. Aqui acaba acontecendo também, em Alto Araguaia, dos alunos estagiarem nos laboratórios. Tá? Por quê? Porque aqui não tem muito campo de estágio. Eu não discordo, tá? Eu acho que é uma experiência profissional, mas na minha visão, assim, eu acho que o ideal era que o aluno fosse para o mercado de trabalho. Né? Porque ele estagiar dentro da academia, ele vai ter uma experiência acadêmica. Se o objetivo dele é ser um futuro, né, acadêmico, continuar nesse universo acadêmico, ser um professor, um pesquisador, tudo bem, é muito válido.
tá? É perfeito fazer o estágio dentro da academia, se é o que, né? Agora, se a pessoa tem propensão, né, de ir para o mercado de trabalho, né, de atuar, por exemplo, eu quero trabalhar com TI, então faça o estágio numa empresa de TI, é o melhor. Eu quero trabalhar como programador, então procure uma software house. Tente fazer um estágio numa empresa de desenvolvimento de software, né? Porque o objetivo principal do estágio é esse, é você obter conhecimento prático da vivência de trabalho, né, da sua profissão, ou da área da sua profissão, da sua formação, aliás, né? Então, assim, não é ruim estagiar dentro da instituição, mas se você tem uma visão de que você quer atuar no mercado de trabalho, o ideal é que seu estágio ocorra no mercado de trabalho. Alguns alunos eu aconselhei a esperar terminar a carga horária em disciplinas para depois fazer o estágio, completar a carga horária em estágio, tá? Em um semestre só. Então, tem um aluno que veio conversar comigo, eu até oriento ele está terminando o TCC, e assim que ele terminar o TCC, ele vai terminar todas as disciplinas, e aí ele vai voltar para a cidade dele, ele não é daqui, ele é de outro estado, bem longe, e aí ele vai buscar um estágio lá na cidade dele. E aí ele vai estagiar lá numa empresa lá, para ele já tentar usar o estágio para se colocar profissionalmente lá na região dele, sabe? Mas ele podia matar o estágio agora? Já podia. Mas né, ele já pode usar o estágio para tentar se colocar profissionalmente lá na cidade dele. E isso ele só pode fazer depois que ele terminar, né, as disciplinas aqui. Tá? Então, assim, você pode fazer o curso aí na Barra, e assim que tiver completado a carga horária em disciplina, que você não, né, você faz o estágio em Rondonópolis, né, ou enfim, ou pode transferir o curso também. Isso é possível. Todo semestre abrem editais de transferência, tá? Abrem editais de transferência de cursos. Tranquilo, então, valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo. Bom, beleza, pessoal. Vocês podem me procurar com as dúvidas, né, dos exercícios a qualquer momento. Se não se sentirem à vontade para mandar as dúvidas no grupo, podem mandar diretamente para mim pelo WhatsApp. Às vezes eu não respondo na hora, mas assim que eu olhar, eu procuro responder sempre o quanto antes possível, tá? Se possível, sempre me mandem foto ou trechos do código-fonte, que aí fica mais fácil para eu tentar localizar algum erro ou até mesmo tentar ajudar vocês dentro da linha de raciocínio que vocês estão seguindo para tentar resolver o problema. Então é isso, pessoal. Assim a gente encerra mais um encontro e até sexta-feira às 9 horas, né, horário de Mato Grosso. Então das 9 às 11. Boa noite, pessoal, e até a próxima aula. Boa noite.